Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2025 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Entramos no último livro da Bíblia, é isso mesmo, estamos encerrando toda a trajetória de todos de estudos com toda a Escritura. Prazer ter feito essa trajetória. Estamos hoje entrando no último livro da Bíblia. Hoje vamos fazer o estudo de Esther, capítulo 1. O título do estudo é Deus Soberano. Meus 3 recadinhos de sempre, eu vou dar rápido, porque sempre o primeiro capítulo do estudo costuma ser grande. O primeiro, você precisa ler a Bíblia de maneira sistemática, faça isso. Para isso, eu te aconselho que você compre a Bíblia 365, ela pode te ajudar muito, te dando um método sistemático de leitura da Escritura. Segundo recado, leia o capítulo 1 inteiro. Depois que você ler o capítulo inteiro, você vem nos canais digitais da igreja, ouve os estudos, para que você possa ser abençoado. E por último, considere, se você gostou do estudo, curti-lo e enviar para pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas. Como eu disse, eu vou falar um pouco mais rápido, porque o estudo, sempre o estudo do primeiro capítulo costuma ser mais amplo. Eu vou ler somente os versículos 21 e 22 do capítulo 1. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Eu vou dar alguns comentários gerais sobre o livro de Esther e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo primeiro. O primeiro comentário que é interessante é a natureza estranha do livro de Esther. No livro de Esther não há menção direta ou indireta a Deus. Super interessante isso, né? Ele nunca é nomeado ou referido. A história central envolve uma mulher, Esther, que vence um concurso de beleza para se tornar rainha da Babilônia, na época Império Persa. O rei, insatisfeito com a sua antiga esposa, Vasti, ele vai reunir diversas mulheres bonitas que recebem tratamento de beleza, dormem com ele antes que ele escolha uma nova rainha. Isso é estranho para um livro da Bíblia. E isso mostra que a Bíblia não é um livro simples de entender às vezes e desafia os nossos estereótipos daquilo que um livro espiritual deveria ser. Ao mesmo tempo, ela mostra como Deus usa contextos completamente seculares para cumprir a sua vontade. Então, nós temos a natureza estranha do livro de Esther para começar. O segundo é que Deus pode e usa locais seculares e hostis à fé. Esther, ela é usada num ambiente completamente secular, assim como José no Egito, Daniel na Babilônia, ela estava num ambiente anti-fé. E essencialmente um ambiente secular. E ela vai ser usada por Deus. Nós geralmente consideramos heróis da fé ou grandes exemplos, homens e mulheres de Deus que são missionários, que estão completamente imersos na obra. Este não é o caso do livro de Esther. Uma rainha que vai se dispor a colocar em risco o seu próprio status de celebridade para ajudar o seu povo. A lição básica aqui então é que Deus usa pessoas em todo lugar. Não é só no campo missionário, não é só na igreja, não existe essa coisa de separar a vida do cristão como se ela fosse uma vida que tivesse uma vida dentro do ambiente eclesiástico e uma vida fora. Deus, onde quer que esteja, pode usar o contexto e pode usar as pessoas. E nós vemos que Deus, por exemplo, no livro de Esdras, usou Ciro para permitir que o povo retornasse a Jerusalém para a construção do templo. Então, essa é uma segunda lição importante do livro de Esther. Além disso, Esther é um livro de renúncia. Ele mostra a importância de que todo indivíduo de estar disposto a perder posição, a perder prestígio, a perder status para cumprir a vontade de Deus. No caso de Esther, o risco é de perder o palácio para ser fiel. Ela arriscou sua posição de luxo como rainha para se identificar com seu povo e tentar revogar uma lei justa. Em um sentido bem claro, Esther mostra aquilo que todos os cristãos devem ser. Eles devem estar dispostos a arriscar a sua riqueza, o seu poder, o seu status, para serem obedientes a Deus e para salvar e para interceder pelos outros se necessário for. Essa é uma terceira lição importante que nós vemos no livro de Esther. Além disso, nós vemos um Deus que é o verdadeiro rei, que está no controle, mesmo quando ele parece oculto. Apesar de nunca ter sido mencionado no livro de Esther, é muito claro que Deus está agindo em cada detalhe. Um simples evento como o rei não conseguir dormir uma noite específica para pedir para ler os arquivos históricos, levando a lembrança de Mordecai, não é uma mera coincidência. Assim, mesmo quando Deus, e eu quero falar sobre isso, mesmo quando Deus parece escondido ou ausente,
Ele está trabalhando as coisas, está fazendo as coisas de acordo com o conselho da sua vontade e trabalhando as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse é outro aprendizado importante do livro de Esther. Além disso, o livro de Esther tem um casamento enorme com o Evangelho, porque ele mostra que o caminho para cima é ir para baixo. É isso mesmo, o caminho para cima é ir para baixo. No livro de Esther, as pessoas poderosas, na maior parte das vezes homens, parecem tolas, enquanto as mulheres e aqueles que são sem poder, como os judeus exilados, demonstram sabedoria. Exemplos incluem a esposa de Amã, Vasti, a rainha original, Mordecai, um judeu exilado, e Esther. Isso reflete um tema central do Evangelho. O caminho para o poder é servir. O caminho para a influência é não se importar com a influência, mas apenas amar outras pessoas. O caminho para a verdadeira riqueza é dar sua riqueza. Isso é o que o apóstolo Paulo vai chamar de loucura do Evangelho. Essa ideia de renúncia, entrega, se conecta diretamente a Jesus Cristo, que nos salvou não através do poder, mas através da fraqueza. A nossa conexão com Ele ocorre quando nós admitimos a nossa fraqueza moral e a nossa necessidade de um Salvador que traz para nós a graça e nos enche com o seu perdão. E por último, Esther aponta para Jesus Cristo, para a maior e melhor Esther, o maior e a melhor Esther, a Esther Suprema, digamos assim. Assim como Esther estava num palácio e arriscou perder esse palácio para identificar com seu povo e salvá-lo, Jesus Cristo estava no Palácio Supremo, o céu, com as pessoas da Trindade. E ele não apenas arriscou perder esse palácio, mas ele perdeu sua riqueza, ele perdeu seu poder, ele perdeu sua própria vida. E ele fez isso para se identificar conosco, tornando-se um ser humano e tornando-se o nosso substituto. Viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, tomando nossa maldição e nos dando a sua bênção. Ao identificar-se conosco, Jesus nos salva. Nós podemos ver claramente que o livro de Esther aponta para o Evangelho. Então, a natureza estranha do livro, primeira coisa, Deus pode usar pessoas em locais completamente hostis à fé. Esther é um livro de renúncia. O livro de Esther mostra que Deus está no controle. O livro de Esther mostra que o caminho para cima é ir para baixo. E o livro de Esther aponta a Jesus Cristo como a Esther Suprema. Agora, sobre o capítulo 1, nós vamos falar sobre um Deus soberano. Especificamente, o que o capítulo 1 fala? Ele apresenta um cenário com alguns personagens e mostra como um rei poderoso é um rei completamente tolo e mimado. É exatamente isso. Entre os versículos 1 a 22, nós vemos um palco. O narrador transporta o leitor para um mundo oriental fabuloso para a época do Império Persa. A vida na corte é retratada como extravagante e além da imaginação, contrastando muito provavelmente com a difícil vida da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas deveria ter ao redor desse palácio. Embora o narrador se abstenha de falar exatamente sobre essa injustiça, se abstenha de falar exatamente como viviam as pessoas ao redor, essa é uma conclusão que nos parece muito óbvia, dado a forma como os reinados aconteciam e as nações se organizavam no Antigo Oriente Próximo. Há um banquete grandioso narrado entre os versículos 3 a 5, diz assim: "E no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais." Então, é um banquete grandioso que mostra a natureza de desperdício de uma vida leviana, com múltiplas pessoas passando necessidade, ou muito provavelmente, se não passando necessidade, não vivendo em riqueza assim. E entre os versículos 1 a 9, o capítulo 1 apresenta o esplendor persa. Um banquete que vai durar 180 dias para exibir as riquezas reais. Planejaram a campanha grega, seguido por 7 dias para o povo comum da cidadela. A intenção era dar a impressão de recursos ilimitados do rei. O texto narra que é um banquete também narra que é um banquete separado para as mulheres, que era presidido pela rainha Vasti. O rei, em mais de um dos seus arroubos de grandeza, dá uma ordem real. Nós vemos isso lá nos versículos 10, 11, isso no 7º dia, por isso que eu falei assim, seguido por 7 dias, ou seja, no 7º dia, o povo da cidadela que vai acontecer isso. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam. E aí ele fala o nome dos 7 oficiais que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. O rei, nos seus arroubos de grandeza, chama a rainha para que ela possa ser exibida. É isso mesmo, ela é um objeto para que ela possa ser exibida pela sua beleza. Ou ela se recusa e ela humilha o rei.
Então, não há exibição da razão pela qual Vasti se nega a ir, mas ela coloca o rei em uma situação complicada. O rei vai consultar os sábios e ele vai decidir por uma vingança. Especialmente é mencionado aqui Memucã, um dos conselheiros do rei, que sugere que a recusa de Vasti não era apenas um insulto ao rei, ele transforma isso num problema de ordem social. Isso seria um mau exemplo para todas as mulheres do império, ameaçando a autoridade de todos os maridos. Isso vai fazer com que o rei edite uma lei e vá escolher uma nova rainha. E é exatamente o que a gente leu nos versículos 21 e 22. No versículo 20 diz assim: assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seu marido, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. E aí você deve estar pensando assim, qual é o significado disso tudo, né? Qual o significado desse primeiro capítulo, que Deus não é mencionado e a gente só vê a narrativa de um banquete. Eu comecei o estudo dizendo que o estudo de hoje, o título dele era Deus Soberano. O que acontece aqui, nesse palco narrado no capítulo 1, é que nós enxergamos claramente a soberania de Deus, o governo de Deus. Uma vez mais, nós vemos a soberania de Deus agindo, como já narramos, tanto no livro de Esdras, como no livro de Neemias. Todo esse problema narrado no capítulo 1 vai dar seguimento à ação de Deus ao longo do livro. Todo esse problema narrado no capítulo 1 vai ser o gatilho para que Esther apareça e para que Deus possa agir de maneira soberana em favor do seu povo. O livro vai mostrar que as pessoas com muito poder decisório aqui são completamente tolas. Nós vemos um rei mimado brigando porque a esposa não quis ir até ele para ser exibida. O rei, que começa como o maior monarca do mundo, aliás, afinal de contas ele está no Império Persa, é visto no final do capítulo como um tolo, um caprichoso que está agindo sob ressentimento. Mas a segurança do autor do livro de Esther é tão grande em comentar sobre os atos do governante, sem mencionar a Deus diretamente, que ele testemunha aqui implicitamente a eficácia da fé no Deus vivo e no seu governo soberano. Ele mostra claramente que as incapacidades de um governo humano não são nem de perto um problema para a mão poderosa e para o controle invisível de Deus sobre os acontecimentos. Eu vou repetir isso. O texto mostra que a falta de habilidade, a falta de sabedoria de um rei humano que toma decisões que são decisões completamente mimadas, ou seja, a total incapacidade de um governo humano, não foge ao controle invisível de Deus sobre todos os acontecimentos. O que eu e você devemos aprender sobre isso? Nós devemos aprender que Deus é soberano. Volta e meia, nós como cristãos, quando nos vemos em cenários que envolvem o mundo à nossa volta, o horizonte social, o horizonte econômico, o horizonte político à nossa volta, nós ficamos muito temerosos em relação às coisas que podem acontecer, porque muitas vezes homens sem nenhuma sabedoria estão no governo. E aí nós começamos a agir baseado no medo e falar que nós estamos correndo risco porque tem homens que não são sábios, tem homens que não são corretos, que estão no governo. Nós vemos aqui que há uma plena confiança do autor de Esther na soberania de Deus e que, independente de um rei completamente incapaz ou de um rei mimado, Deus está traçando a história e Deus está escrevendo a história para o bem do seu povo, como nós vamos ver no livro de Esther. Deus te abençoe.